numa escola de filosofia que propõe que a gente trabalhe como ser humano para a gente se tornar um ser humano melhor. E a gente busca encontrar na tradição algum fundamento para a nossa vida. Porque é investigando que a gente é filósofo, né? É a filosofia, a busca da sabedoria. Quando uma sociedade tem momentos em que está tudo muito confuso, não sei se vocês acham que está confuso. Quando está tudo muito confuso, aonde que a gente vai buscar? É igual na vida. Tem um pequeno caos na sua vida, você tem que voltar aos fundamentos. Os fundamentos são a base para você começar de novo. Então, é isso que a gente faz dentro de uma escola de filosofia, como se fez nas escolas renascentistas, em todas as outras ordens que existiram, em escolas que, no momento da sociedade, sempre tem algum caos normal, faz parte de ciclos históricos, faz parte do ser humano, porque nós estamos sempre em aperfeiçoamento, e a gente não pode ter aversão ao nosso momento, temos que acolher o nosso momento, integrar isso, e para integrar a gente tem que ter direção, igual a natureza. A natureza, ela só é integrada porque tem uma direção única, que é a evolução. Então, os minerais, os vegetais, os animais convivem numa integração e com uma integridade da sua identidade. A pedra não deixa de ser pedra para se integrar com a planta. Então, se tudo mantém a sua natureza, que é diversa, a unidade se estabelece porque tem uma direção. Então, por que a gente vai voltar nessas civilizações e nesses filósofos, seja do Oriente, do Ocidente, que a gente estuda bastante na escola, seja da antiguidade, ou da modernidade, ou até dos contemporâneos, que a gente tem bastante matéria para frente, nós vamos buscar uma forma de caminhar em direção à sabedoria. Porque os seres humanos fazem isso, né? Independente do momento histórico, sempre vai ter o ser humano buscando, né, um aperfeiçoamento, um mundo melhor, uma construção de si mesmo. Por mais que a gente veja muita confusão, no fim das contas, todos estamos aqui querendo uma integridade, uma dignidade humana, queremos viver melhor possível, né? Então, a gente vai buscar essas bases da tradição, tá? Então, só para a gente contextualizar. Eu vou falar um pouquinho da parte histórica agora, gente, algo bem breve, só para a gente poder contextualizar os filósofos, em que momento, porque a gente às vezes fica assim, nossa, mas isso está acontecendo em que período, né? Porque não quer dizer que dentro da escola de filosofia está aquela evolução toda, que lá na sociedade também está. Não precisa. As escolas de filosofia, elas têm um papel que é levar para a sociedade, né, cultura, cultivo de valores, mas não quer dizer que isso acontece no todo, completo. Por exemplo, se a gente for falar do Renascimento grego, Renascimento europeu, a gente não tem isso em todos os lugares, né? O Renascimento ficou em um lugar específico, reverberou pouco, e depois teve um renascimento tardio em outros lugares, como a Inglaterra, né? Que aí tem Shakespeare, que também é renascentista, mas é um renascimento mais tardio. Então tem fases, até que ele se vai, porque tudo tem ciclo. Nasce, se desenvolve e morre, assim como uma civilização. E a gente vai falar de uma civilização que não existe mais. Assim como quando a gente estuda a civilização egípcia, também não existe, né? Não como aquela civilização. Hoje é o nosso momento, a nossa civilização, do jeito que ela é. Quem está lá no Egito, outros são muçulmanos, que tomam conta, lá na Grécia são os gregos de hoje, mas não vivem mais aquela cultura, aquela forma de vida que a gente vai estudar aqui nesses filósofos
antigos. Então, uma breve história. Para a gente se localizar, a Grécia não era a Grécia que a gente tem hoje, não é um país, era o povo grego, né? Em vários momentos, que são períodos. Então, se divide historicamente em vários períodos. O pré-homérico, homérico, arcaico, clássico. E, por fim, que era o total, o helenismo. A gente vai ver cada um desses períodos aqui para a gente entender como que tudo isso se desencadeou nessa civilização. E cada civilização é como se fosse um ser completo, né? Com todos esses seus matizes, com as suas questões, com as coisas boas, não bobas, não é essa a questão. Mas esse ser completo tem um núcleo, como uma célula. Uma célula tem um núcleo que diz a lei daquela célula. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Se ela tem uma lei, ela tem uma função, um propósito, tem um indutor. E ela tem uma forma que faz com que ela faça aquilo que é a sua lei. Então, uma célula muscular tem uma forma específica para cumprir a sua função que a sua lei manda, que é o núcleo, né? Uma célula que a gente, cerebral, a gente tem neurônios que tem um outro formato bem diferente, porque cumpre outra função, mas essa função só existe, essa forma só existe no meio do núcleo, que diz o que é, qual é a lei. Na natureza, tudo funciona assim. E a gente estuda bastante isso na escola de filosofia. Então, uma civilização como um ser completo tem um núcleo que é a lei, que vai dar a disposição da vida, porque a função é a vida. A célula ela tem as mitocôndrias que produzem energia para ela mesma continuar viva. E dentro de uma civilização, os seres humanos estão ali se organizando de tal forma para que mantenha essa vida, esta civilização. Então há uma lei, há algo que diz que forma de vida vai ser, que forma de vida estamos construindo dentro de várias civilizações, que valores estamos colocando aqui e como vamos manter isso vivo. Aí vão ter ciclos. E nesses ciclos vão ter ápices maravilhosos, com grande desenvolvimento, tanto filosófico, econômico, político. Muita coisa bela que a gente não vai conseguir acessar aqui só com esse seminário. Que quando eu vou estudando, eu vou vendo tudo isso, mas não dá para passar tudo isso, né? A gente tem que focar. E toda essa vida que está acontecendo ali naquele ser, que é a civilização, tem uma forma. E essa forma vai se expressar nesses períodos. Formas, a gente vai falar dessas formas, né, de expressão da civilização grega. E ela vai, nessa forma, mudando. Ela vai, primeiro, a gente tem aqui a formação, que é o sul da Europa, a gente consegue visualizar bem aqui, né? Tem a Península Balcânica, o Peloponeso e todo o mar Mediterrâneo. Então, assim, tudo isso aqui já foi. Aí, então, lá, eu até coloquei separadinho para a gente entender o que é o Peloponeso. Tem coisa que não existe, já virou outra coisa, já é outro país, né? Então, a gente tem aqui as cidades de Creta, a gente vai falar um pouquinho dos cretenses, que formaram a civilização. Miletos, que ali a gente vai ter os filósofos, os primeiros pré-socráticos, né? Ali na Ásia Menor, Ásia Menor. Então, eu vou falar muito desses nomes, por isso que eu estou querendo que a gente entenda logo aqui no início. Aí lá tem Troia, aí a gente tem Tebas, Atenas, Corinto, Micenas, aí eu falo muito dos Micenas também, os Micenas foram responsáveis pelo início
desse povo, junto com os cretenses. Esparta, né? Uma cidade muito importante depois em outro período, no primeiro período da Creta e iniciais. Aí a Península Balcânica, a Macedônia lá em cima, que depois a gente vai falar dela, porque vai ter uma importância, que vai invadir tudo, conquistar tudo no final, quando é o final da civilização. Alguns já sabem, né? Alexandre o Grande. E aí a gente tem, né, mostrando a Península Balcânica, para a gente entender. Então, basicamente isso. A gente vai falar os períodos agora. O primeiro período é o período pré-homérico. É um período que assim, não se sabe completamente as histórias todas, né? Porque são coisas muito antigas. Mas os registros que você tem, os historiadores conseguiram entrar num acordo, né, de que teriam essa divisão, né, com esses períodos. Então, seria o século XX até o século XII a.C., que é muito antigo, né? Então, é como se fosse uma civilização mais tribal, né? Ainda está se conformando, né? São poucos ainda que não estão tão civilizados, tão organizados. Então, primeiro vai ser a civilização cretense. Então, vocês viram Creta lá embaixo? Essa civilização cretense vai terminar muito aqui a Grécia. E os aqueus, que são os micênicos. Os aqueus aparecem muito na Odisseia de Homero, porque são os gregos, né? Mas que, no fim das contas, eles são esse povo inicial, os micênicos. Depois vai ter lá a sucessão, porque esse povo não fica para sempre. Daqui a pouco vem um outro povo, naquela época era assim, né? Vem um outro povo e fica dominante ali, que são os eólios. Aí, quer dizer, eles também se juntam e também se dispersam. Por isso que vai aumentando as regiões, porque tem as dispersões devido a guerras, né? Essas conquistas. E os jônios também vão ser muito importantes. E, por fim, também os dórios importantíssimos, que são os guerreiros. E eles são como se fosse o início dos espartanos. Então, esse povo dório, que é mais guerreiro, né? Ele vai, quando ele dominar, ele vai fazer com que tenha uma dispersão, que é a primeira diáspora. Né? A diáspora é uma dispersão do povo, que vai procurar outros lugares para viver, porque, né? Então, ali conquistaram eles, e daí é que vai para ilhas do Mar Egeu, a cultural da Ásia Menor, e aquilo vai crescendo mais. Então, aumenta o espaço da Grécia Antiga. A geografia da Grécia Antiga vai aumentando. Hoje não é mais esse tamanho, esses lugares viraram outros países, e ela ficou ali na Península Balcânica. Ainda no período pré-homérico, né, que eu coloquei uma figura que é da cultura deles da época, eles vivem em pequenas comunidades tribais, eles trabalham com a pecuária, a agricultura e atividades mais pastoris. Eles têm uma religião que é fundamental na vida deles, que é culto aos deuses, que vão trazendo de outros povos, né? A gente não vai entrar nesse simbolismo desse início, né? Mas se estuda aqui na escola, tem uma matéria de simbologia teológica, onde a gente estuda a simbologia de muitas eras, de muitos povos, e a gente consegue ver até essas simbologias mais rudimentares. Então, eles tinham uma arte rudimentar e eles tinham tradição oral. Não se conhece ainda a escrita nesse momento, né? As civilizações que formam esse período pré-homérico são a cretense e a micênica, como eu falei, né? A civilização cretense também se chama minoica. Então, se vocês forem pesquisar, tanto minoica quanto cretense, vocês vão encontrar a mesma civilização. Então, ela ficou na ilha de Creta, que é lá embaixo, lembra? Lá embaixo tinha aquela ilha de Creta, uma potência, no auge do século XX ao XV a.C. Fizeram muitas realizações artísticas, arquiteturas belíssimas, não é só aquele palácio, eles tinham um governo, uma forma de governo dos palácios, e os palácios eram imensos.
Hoje isso é um desenho que foi estruturado, tá, gente? Porque hoje tudo é ruína, né? Aí esse Palácio de Knossos é uma imensa, né, complexidade e foi inspiração para o mito do labirinto e o Minotauro, vocês vão ver na parte da tarde esses mitos, né? Então, não é uma civilização que eu posso dizer, né, tão primitiva assim, né, gente? Porque a gente tem uma coisa hoje em dia que é uma forma, né, de fazer cortes, né? Nos períodos, de uma forma muito linear, né? E aí a gente pensa assim, tinham aqueles povos que eram muito primitivos, até os egípcios, tanta grandiosidade que tem lá, esses gregos aqui, que a gente não tem acesso como eles construíram tudo isso, porque tudo se perdeu. Então, como se perdeu, a gente vai saber se era tudo isso ou não era. A gente só julga, né? Mas a gente precisa de um parâmetro. Então, a história, a ciência, vai constituindo parâmetros. E claro que hoje a ciência não vê as coisas assim tão linear, que a gente está vendo que existem ciclos, né? A civilização se desenvolve, queda, aí de repente parece que todo mundo primitivo das cavernas, porque a civilização se desfez por algum motivo, ou por uma questão da natureza, que pode ter sido um vulcão, ou uma questão de enchente, né? Tudo isso pode ter acontecido nas civilizações e, de repente, sobraram alguns que não tinham mais tanto conhecimento daquilo que vai ser no tempo, né? A gente vai perceber aqui como que as coisas vão se perdendo, a capacidade de construção. Hoje em dia, por exemplo, a gente pode ter a maior tecnologia, mas a gente é muito utilitarista, então nossas construções não chegam aos pés das belezas todas, muitas vezes. Se quisermos, podemos fazer. Mas não é a nossa preocupação no momento. Eu vou acreditar que a gente não está dentro, não está na capacidade técnica, né? Está dentro da nossa capacidade de construir castelos dentro de nós. Porque tem que estar dentro para poder colocar para fora. Como os construtores das catedrais na época da Idade Média, que são catedrais belíssimas, e tem arquiteturas que hoje a gente não faz, né? Que se segurava ali de uma forma que era impossível de compreender como é que aquilo está se segurando e está caindo, né? Outra coisa, por exemplo, na época das navegações, que a gente tinha as caravelas maravilhosas, belíssimas, e elas eram só por encaixe. E hoje não sabemos fazer mais. Em 2000, tentava fazer, ela afundou, como se fazia antigamente. Então, sabedoria náutica que se perderam. Quer dizer, a gente acha que a gente tem mais saber. Nós podemos ter mais tecnologia, temos muita condição de inteligência, obviamente, mas estamos no ciclo. Um ciclo que devemos valorizar, não é para desvalorizar o nosso ciclo, mas também não é para desvalorizar o ciclo dos outros, que é isso que acontece, né? Para a gente ser o bambambam mais elevado, mais evoluído, precisamos dizer que outros são primitivos. Tá? Então, não é essa a questão. Claro, tem muitos momentos históricos que tem lá um momento bem primitivo para começar tudo de novo, porque tudo se perdeu na civilização, né? Então, eles tinham uma segurança marítima, o mar era uma coisa assim, imprescindível, né? Na vida deles, o comércio entre cidades. O sistema social e político era avançado, que são os palácios, tem o monarca, dominaram o comércio pelo Mar Egeu, contratos comerciais com o Egito, com o Oriente Médio, com o Mediterrâneo. E eles têm, assim, na verdade, não se fala que eles têm uma escrita, porque o que se tem não se consegue traduzir, não se consegue decifrar. Né? Então, é como se fossem escritas rupestres, desenhos, não se consegue saber o que é. E os micênicos? Então, vocês lembram do mapa? Creta estava lá embaixo, os micênicos estavam mais lá acima, né? Ó, Micenas, aqui Quidossos, né? Que é a cidade de Creta. Um povo indo-europeu, 2000 a.C. Então, em 1600, então, acontece um crescimento dos cretenses. Os cretenses começam a se enfraquecer.
através de desastres naturais e também porque os incêndios se fortalecem muito, né? Vai acontecendo essas coisas, né, em paralelo. E as principais cidades desse povo micênico eram Atirinto, Argos e Eprópolis. Então, eles dominavam não só a sua própria cidade, também dominavam outras duas cidades. E eles eram conhecidos como os aqueus. E esse povo vai perdurar na história, tá? Vai ficar em Atenas, principalmente. E agora já vi isso lá na Odisseia e outro período, né? Não é esse. Então, tem laços comerciais com o Egito e com a Mesopotâmia. Então, são muitos setores do comércio, né? Aí, de repente, chega esse povo aí, meu Deus do céu, um povo terrível. Um povo muito guerreiro, um povo bravo, que vai dominar completamente. E aí, eles são os antepassados dos espartanos. Até não tem aqui dos espartanos ali no escudo, assim, a lâmina aqui em cima, dos espartanos. A gente fez aqui, acho que foi quando, Bruno? 2021? Fizeram um jantar espartano. 20 anos. Eu vim pra cá em 2022, A gente fez um jantar espartano, gente. Foi assim um marco. Porque tinha todas as salas decoradas, aí os cavaleiros passavam por provas, e aí a gente fazia um jantar muito decorado, espaço, fizemos os escudos, não sei qual é a diferença. Porque a escola tem bastante gente, né? A gente tem mais de 100 alunos, né? De membros, a gente tem uns 80 alunos, né? Mais do pessoal do Filosofia para Viver. E aí a gente fez esse evento maravilhoso, né? E eu estudei bastante sobre os espartanos e fiquei muito, muito feliz de ver como eles trazem, né? Não só são guerreiros, mas eles também são artistas, trabalhavam a arte para a sensibilidade. E o que eles são subidos? Essa parte aí é um detalhe, né? Como é que eu vou saber o que eles comiam? Eu estou falando da parte mais filosófica, né? Essa parte aí eu realmente não entrei muito, né, no assunto. Mas podemos pesquisar, tá? Você foi interessada, né? Quer saber do jantar. Como é que é esse jantar? Do nosso jantar? Comida mediterrânea. Desculpa, pensei que era um prato espartano. Sim, eu não lembro muito bem qual foi o prato, né? Você lembra? Não. Foi kafta? Não, foi não. Foi não, a Carla foi bebendo. Foi comida mediterrânea, mas não vou lembrar agora. Queijo, filho. Eu sou uma pessoa fora da cozinha, tá, gente? Eu sou aqui duas ideias, faço o evento acontecer, decorar, fazer o ambiente. Aí sempre tem as cozinheiras, são que o negócio da cozinha, né? E aí a gente vai dedicando as tarefas, né? Tinha equipe de decoração, tinha equipe de tudo, né? E aí o que aconteceu ali? Teve uma diminuição populacional. Porque mataram muitos, né? E muitos foram embora, porque teve a diáspora, né? A primeira dispersão deles. Aí veio o período homérico, depois dessa diáspora. E aí esse período vai ser conhecido assim por causa das obras. Quem conhece a Ilíada, Odisseia, quem já leu? Ler mais complicado. Conheço, mas Julinha. Conhecer. A gente faz a história, tem uns filmes que ajudam, por mais que não sejam tão fiéis, ajudam a gente a entender um pouquinho sobre, né? Tem bastante coisa na internet e são bem conhecidos, né? O Homero era um poeta, né? Inspirado pelas musas, e ele, com essa inspiração toda, criou obras monumentais que educavam o povo. Então, nessa época, começou a existir um número, lembra daquele número que eu falei, que tem a ver com a forma de vida que o povo vai ter, que vai ser mais civilizada, que vai ter uma forma em que vai permear um simbolismo que é muito importante numa civilização, esse algo simbólico, que não tem a ver com uma religião. Às vezes acontece de se tornar, né? Mas tem a ver com
a capacidade de transformar a vida de uma dureza, que tinha muita dureza, vocês imaginam, guerras, tudo, em uma busca por um ideal de vida, seja de guerreiro, seja de atleta, porque tinham as Olimpíadas também que permeavam essa cultura. Eles tinham uma cultura muito forte com os deuses, como uma relação, uma ideia. Porque o Homero e o Exílio, que vão ser responsáveis por essa educação grega desse momento, eles vão transformar os deuses para mais próximos de nós, né? Colocando eles como seres humanos, meio antropomorfizados, né? Então, às vezes, a gente vai ver coisas assim que não cabem muito a uma coisa muito divina, né? Essa é a crítica de Platão. Mas, independente disso, filtrando isso, entendendo que ele está falando de energias, porque os deuses nada mais são do que atributos da natureza, em todas as civilizações que a gente tem em simbologia teológica aqui, para a gente entender um pouquinho disso, né? Por que isso era tão importante e fazia com que a forma de vida fosse outra, mais humanizada, né? Mais simbólica, onde havia ética nessa questão toda dos deuses. Então eles precisavam viver de acordo a uma ética, porque os deuses eram modelos. Então, se o ser humano cometesse um excesso, né, ele estava perdendo sua capacidade, né, de se conectar com Deus, com o divino, não é Deus, no sentido religioso, mas com esse lugar mais metafísico, mais elevado que tem dentro de nós. Então eles tinham toda essa educação acontecendo e o povo está se formando. Depois vai vir uma outra época, vai vir uma outra forma de educação. Então a Paideia Grega, não sei se vocês conhecem, é um livro enorme, né, do Jäger, que é a Paideia Grega, um livro do Sul. É de vários períodos, não é só a educação homérica, porque depois vão vir outros tipos de formação. Eles viviam em comunidades gentílicas, então aqui eles já não estavam assim, cada um por si. Eles já começaram a montar grupos que chamam de genos, que são famílias, eles são parentes e vivem juntos nesses genos, por isso gentílicos, que vem de genos. E são famílias coletivas e tinha sempre a liderança de um monarca. Terras comunitárias no início. Então, eles viviam uma comunidade. É assim que vai começando, né? Eles tiveram um crescimento demográfico muito grande. Aí teve a segunda diáspora. O crescimento demográfico fez um monte de gente sair daí. Não está cabendo mais. Porque você imagina, esses lugares, gente, são lugares de... Vamos pensar na Grécia. Hoje que a gente, quando vai ver ou se visita, ver as imagens, aquela coisa de montanha, pedra, mergulho, não é lugar assim que tem tanta terra fértil e que dá para viver tanta gente, né? Dá para viver alguma quantidade. Aí cresceu muito, eles foram para o sul da Península Itálica. E aí aconteceu uma progressão ali da estrutura deles, né? Social. Desses genos, que eram essas comunidades familiares, eles juntaram vários genos e se tornaram os frátrias. E depois esses frátrias se juntavam e viraram tribos. E essas tribos se juntaram e viraram ademos. Lembra que é o povo grego, democracia, bem depois, não está aqui nessa época ainda não. E depois a polis. Com a polis surgem os estados, as cidades-estados. Esparta, e Atenas, várias outras, mas essas vão ser as principais, né, mais fortes ali naquele momento do outro período, não é esse? Ainda não se formou. Aí eu coloquei o Cavalo de Troia, que tem a ver com a Ilíada, né? A Ilíada é a Guerra de Troia. E na Guerra de Troia, um dos heróis, que é o Ulisses, ele vai ter uma ideia que é inteligente, né? Tem uma estratégia.
Eles não estão conseguindo vencer, eles são um número menor do que os troianos.